Em um ano onde o cenário econômico do Brasil vinha sendo visto com muitas reservas, um indicador importante superou as previsões. Segundo o IBGE, o PIB, Produto Interno Bruto, cresceu 1,5% no segundo trimestre em relação aos 3 primeiros meses de 2013. Foi a maior taxa de expansão da nossa economia desde o primeiro trimestre de 2010. Essa alta do PIB foi puxada pelo investimento. Todavia, a agricultura, serviços, indústria e outros setores também tiveram crescimento. Contudo, o consumo das famílias teve uma expansão menor no segundo trimestre de 2013. Diante desses números, o que esperar da economia brasileira para o segundo semestre? Que tendências deve seguir o comércio de bens, serviços e turismo? Primeiramente, o resultado do PIB desse segundo trimestre foi um resultado surpreendente. Ninguém esperava uma alta superior a 1%, nem mesmo o IBCBR, que é um indicador utilizado para tentar antecipar o comportamento do PIB, não apontava para um crescimento tão forte. Sem dúvida alguma, esse deve ter sido o melhor trimestre em termos de crescimento econômico do ano, porque alguns indicadores relativos ao terceiro trimestre já estão mostrando que a situação não é tão favorável quanto no segundo. Então a gente deve ter um crescimento menor nesse semestre do que foi a média do primeiro semestre desse ano. Olha, o resultado desse segundo trimestre ele foi puxado basicamente pela indústria e pela agricultura. No caso da indústria, especificamente, tem um efeito estatístico que a indústria vinha mal nos trimestres anteriores, então houve uma recuperação em cima de uma base fraca, sim. Do setor de serviços, setor terciário como um todo, a expectativa daqui para frente não é tão favorável, porque a gente já está observando alguns preços no atacado que podem chegar no varejo nesse segundo semestre. De qualquer forma, falando especificamente em termos de comércio, a nossa expectativa é que haja um crescimento de 4,5% nesse segundo semestre de 2013 em relação ao último semestre do ano passado. Só para a gente ter uma ideia, no primeiro semestre desse ano, o varejo cresceu só 3%. Então, a expectativa é de uma leve recuperação nesses próximos meses. Historicamente, o segundo semestre do ano é especialmente importante para o comércio por conta das vendas de Natal. Então, qual será o comportamento de indicadores vitais como a inflação, o dólar, o crédito e a geração de empregos? A gente espera que esse ano o Natal apresente um crescimento de 4,5% em relação ao Natal do ano passado. É um crescimento, mas é um crescimento muito menor do que aquele observado no Natal de 2012, quando houve alta de 8% nas vendas natalinas. Dos fatores que afetam esse cenário e colocam um pouco de dúvida em relação a essa capacidade do comércio vender muito mais no Natal desse ano, a gente poderia colocar o mercado de trabalho, que parou de registrar expansão, quer dizer, esse ano devem ser gerados menos vagas do que foram geradas no ano passado. O comércio deve gerar algo em torno de 250 mil vagas no ano todo, sendo que no período do Natal são aproximadamente 123 mil vagas. Em termos de inflação, os preços no varejo estão recuando, mas existe a possibilidade de que essa alta do dólar chegue no atacado e do atacado vá para o varejo. Esse é o grande X para o final do ano, é esse comportamento do dólar. Em termos de crédito, aí não tem muita surpresa não. Com o aumento da taxa de juros, o crédito deve ficar um pouco mais restrito e deve crescer menos do que cresceu no ano passado. Quer dizer, esse ano o crédito ao consumidor deve crescer em torno de 6% em termos reais.